O que você tem declarado no teu dia a dia? Quais são as palavras que você tem dito na tua vida e na vida da tua família? Quando lemos em Ezequiel 37, nós vemos ali um relato do Vale dos Ossos Secos, que Deus levou Ezequiel em espírito até um vale de ossos secos. Foi uma visão que Ezequiel teve sobre aquele vale. E ali Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ali Deus estava perguntando, vendo se realmente Ezequiel ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar aqueles ossos. Mas Ezequiel, ele ficou com um pouco de receio, né, de responder, de falar de si próprio. Porque eu acredito que Ezequiel não conhecia. Ele conhecia, ele era um profeta de Deus, mas ele não tinha aquela convicção do que Deus poderia fazer naquele caso. E aí ele respondeu para Deus: Senhor, tu o sabes. E foi uma resposta sábia de Ezequiel, né? Porque quando nós não temos a total certeza de algo, a gente tem que colocar diante de Deus isso: Senhor, tu o sabes dessa situação. Mas quando Deus ensina Ezequiel como ele tem que agir naquela situação, é um ensinamento para mim e para você. Deus estava querendo dizer para Ezequiel que Ezequiel não deveria falar do que ele estava vendo. Ele deveria falar o que ele acreditava que poderia acontecer. Ele deveria falar sobre a fé dele. Quer dizer, ele deveria falar sobre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz fé. Ele não deveria te falar da circunstância que ele estava vendo, o que estava acontecendo, né, o que ele estava ali enxergando com seus olhos. E é justamente isso que Deus quer ensinar para mim e para você. Sabe, nós viemos desde a nossa infância, do nosso crescimento, nós aprendemos com os nossos pais, com pessoas que estavam à nossa volta, nós aprendemos a sempre falar o que nós sentimos. Nós aprendemos, isso ficou tão fixo dentro de nós, a falar o que a gente sente. Eu estou cansada. Eu estou triste. Eu tenho que fazer tal coisa depois. Amanhã eu tenho aquele compromisso tal. Eu não gosto de fazer aquilo. Sabe, a gente aprendeu e sempre declarou o que a gente sente. Hoje como tá calor, que calor. Como tá frio hoje. Olha só esse sol tão forte, esse sol tá atorrando. Então nós fomos acostumados e nós aprendemos a declarar o que nós sentimos. Eu tô com uma dor tal, aí a pessoa vai, né, no médico e o médico diz: você está com isso, isso, isso. O médico disse que eu tô com isso, agora eu tô com isso. E aí a pessoa fica falando para todo mundo que a pessoa, para todas as pessoas que ela encontra que ela tá com aquele problema, que ela tá com aquela doença. O médico disse que eu tô com essa doença tal, que eu tô com isso, agora tem que fazer tratamento e isso. E a pessoa fica falando, né, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. E quando Deus levou Ezequiel para aquele vale, naquela visão, Deus queria ensinar para Ezequiel exatamente isso. O que Ele quer ensinar para mim e para você? Nós temos que esquecer tudo que nós aprendemos desde a infância sobre falar dos nossos sentimentos, sobre falar o que a gente está sentindo, sobre falar do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo aos nossos olhos. Deus quer que eu e você declaramos, que nós falamos o que a gente crê. Ele quer que nós falamos a palavra dele. Então, quando eu me sinto cansada, como eu posso colocar isso em prática então? Quando eu estou me sentindo cansada, eu não vou falar: eu estou cansada, estou tão cansada. Eu vou declarar:
Eu sou forte e corajosa. Eu posso, eu consigo. Por quê? É lógico que isso é um treinamento. A gente tem que treinar, né, a nossa mente, né, para ela aprender, para nós aprendermos a falarmos dessa forma. E é um exercício diário. Só que isso, porque quando você fala, estou tão cansada, pode ter certeza, mais cansada ou cansado você vai ficar. Quando você declara o contrário, você vai ver que tudo em você já muda, já vai mudar. Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder de criação. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então a palavra de Deus na nossa boca vai criar a nossa realidade, vai criar a nossa atmosfera, a nossa volta, vai criar o que está faltando em nós. Se está faltando um vigor, um ânimo, eu digo que eu sou forte e corajosa, essa palavra vai mudar as coisas dentro de mim. E eu vou me sentir forte e corajosa. Eu vou esquecer que eu estou cansada. E assim por diante. Recebeu uma notícia, né, do médico que está com alguma doença. Não sair falando para todo mundo que está com aquela doença. Mas já sair de lá declarando: eu estou sarada pelas pisaduras de Jesus. Eu estou curada. Eu estou curado. É declarar o contrário. O contrário do que? É declarar a palavra. É não declarar a realidade que nós estamos vendo, que estamos sentindo. A palavra de Deus diz que o justo, Deus falou, o meu justo viverá da fé. O meu justo vive da fé. Então, para eu viver da fé, eu tenho que declarar o que eu creio. Eu tenho que declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai operar na minha vida. Se eu declarar o que eu estou sentindo, aquilo ali vai ficar em mim. Aquilo ali vai ficar à minha volta. Vai ficar nos meus olhos, na minha visão, né? Mas quando eu declaro, eu estou sarada, eu sou forte e corajosa, foi isso que Deus falou para Josué. Josué, seja forte e corajoso. E ele disse, medita no livro da minha lei de dia e de noite, para que tudo que fizeres prospere. Então Josué, ele deveria meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ficar meditando, não meditar nas circunstâncias, não meditar nas situações difíceis que ele teria que enfrentar, mas era para meditar na palavra. E quando se medita, o que é meditar? É pensar. Porque quando nós pensamos na palavra de Deus, pensamos na fé, nós vamos declarar a palavra de Deus, nós vamos declarar a fé. Então, entenda que quanto mais você falar do que você está sentindo, do que você está passando, do que você está vivendo, do que você está vendo à tua volta, mais isso vai aumentar. Como diz aquela frase, né? O que a gente foca, se expande, né? Então eu devo focar na minha bênção. Nós devemos focar no quê? Na vitória, na bênção, na palavra de Deus. Nós devemos focar na nossa fé. Então, entenda que quanto mais você declarar o que você sente, mais você vai sentir isso. E isso, o que aconteceu? Quando nós, desde a nossa infância, os nossos pais não entendiam isso. Eles não tinham esse entendimento. E por isso eles passaram para nós o que eles sabiam. Então hoje nós temos que mudar isso na nossa vida, para que a nossa vida mude, para que a nossa vida avance. E assim passar para os filhos. Ensinar os nossos filhos a não falar o que eles estão sentindo. É lógico, né, que uma criança, lógico que ela está com uma dor, né, a criança que já sabe falar, ela vai falar. E ela tem que falar para a mãe. Mas se o pai e a mãe ter aquele exemplo de não ficar falando o que está sentindo. Porque na realidade nós aprendemos com os exemplos. As crianças aprendem com os exemplos. Nós aprendemos com os exemplos dos nossos pais, né, as pessoas que estavam à nossa volta, irmãos, né, tios, alguém que criou a gente ou que cuidou da gente. Né? Então a gente aprendeu com os exemplos. E a mesma coisa hoje nós temos que então mudar isso.
Porque para a nossa vida mudar, nós temos que mudar. Nós temos que fazer mudanças. Temos que pedir para Deus sabedoria para nós mudar os nossos hábitos, mudar a nossa vida, mudar a nossa fala, mudar os nossos pensamentos. Vamos pedir para Jesus nos ajudar. Para que a nossa vida venha a ser completamente diferente e tudo isso para a glória do Senhor. Então, Deus ali com Ezequiel, e tem várias outras palavras que Deus ensina também isso, mas ali para Ezequiel, Deus estava ensinando para Ezequiel e também querendo ensinar para nós sobre isso. Fale o que você crê. Por isso que Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre esses vales, sobre esses ossos, quer dizer. Então, profetiza sobre a tua vida. Declare a vitória sobre a tua vida. Declare, fale a fé, fale a palavra de Deus. Não fale o que você está sentindo. Não fique falando toda hora que você está sentindo, que você está vendo. Pá, olha o que aconteceu. Olha agora o que vai ser. Como é que eu vou resolver isso? Não fique falando. Eu consigo, eu vou conseguir. Deus é comigo. Eu posso, eu consigo. Deus vai me dar vitória, porque Deus está comigo e eu venço todas as batalhas. Porque o Senhor Jesus já me fez mais que vencedor. Então, comece a mudar as suas declarações cada dia mais. Que Deus abençoe a tua vida. Deixe teu like se você gostou. Também deixe um comentário que eu vou gostar muito de responder. E também ajuda o canal a crescer. E também se inscreva no canal, né? E compartilhe o vídeo. E eu quero também te pedir que você vá lá no site da Amazon e procure lá na abinha livros ou e-books, você escreve lá declarações transformadoras para a sua vida. E dê uma olhadinha lá, adquira o meu primeiro livro digital, meu e-book de declarações transformadoras para a sua vida, que vai abençoar a tua vida. Dê uma olhadinha lá. Deus abençoe a tua vida grandemente. Tchau!